Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou ensinar você a colocar portas, janelas e pia nos seus projetos utilizando o Promob. Nós vamos dar continuidade a um projeto iniciado no vídeo anterior. Se você não assistiu, recomendo que assista, vou deixar o link dele aqui na descrição. É importantíssimo você assistir o vídeo anterior, porque lá eu ensino rebaixar a parede de forma individual, sem prejudicar o processo do trabalho aí na execução dos seus projetos. É uma casa pequena e eu escolhi assim para que o processo não se torne muito repetitivo, uma vez que nós vamos fazer uma playlist desde o início da criação de um projeto, que é o caso do vídeo anterior, até a execução com render e com a geração de planos de cortes dos móveis que vamos construir dentro desse projeto. Neste vídeo, nós vamos ensinar a você colocar portas, janelas e pia. No próximo, eu vou te ensinar a colocar tetos de gesso e iluminação. Se você já é inscrito aqui no canal, muito obrigado pela sua companhia e pelo seu retorno. Mas se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu sou Nivaldo Braga e esse é o canal Promob na Prática. Aproveita e já se inscreva no canal, porque aqui nós falamos tudo sobre Promob e sobre projeto de imóveis planejado. Hoje nós vamos colocar portas, janelas e pia. E no próximo vídeo nós vamos ensinar você no próximo vídeo eu vou ensinar você a fazer teto rebaixado, colocar luminária e rodapé. Então você não pode perder, já ative o sininho para você receber a notificação quando esse vídeo ficar pronto. Vamos direto ao ponto, para a tela do meu computador. Muito bem, nós já estamos aqui na tela do meu computador. Nós podemos ver aqui a nossa plantinha, que nós iniciamos na aula anterior. Aqui nós vamos colocar a porta de entrada da cozinha. Nós vamos rebaixar essa parede usando a nossa tecla de atalho Ctrl R. Se você não tem afinidade com as teclas de atalho, eu ensinei vocês a configurar teclas de atalho no vídeo anterior. Nós vamos dar 2 cliques aqui nessa parede e colocá-la totalmente de frente para a nossa visualização. Clica 2 vezes nela, automaticamente ela já fica posicionada literalmente de frente para nós. É claro que eu estou partindo do princípio que você já é marceneiro ou projetista e já conhece o Promob, já manobra bem o Promob. Se não for o teu caso, se você não é um projetista ou é um projetista, mas não conhece o Promob e gostaria de conhecer, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link de um curso que eu super recomendo para você que quer iniciar a profissão de projetista utilizando o software Promob. É o software mais recomendado para quem ingressar na carreira de projetista de imóveis planejado. Portanto, não se esqueça de dar uma olhadinha lá no link desse curso e eles estão com uma promoção excepcional. Vale a pena conferir. A porta nós vamos encontrar aqui em Decore. Aqui nesse menu superior, você procura pelo Decore aqui, ó, pelo menu Decore, clica nele. Decore de decoração mesmo, tá? É bem intuitivo o Promob. Mantendo a parede selecionada e mantendo a porta selecionada, aqui eu tenho 2 opções de inserir essa porta. Eu posso simplesmente clicar 2 vezes e a porta já vai aparecer no meu projeto, porque eu havia selecionado essa parede. Ou vou deletar essa e seleciono novamente a parede e arrasto essa porta para cá. E aqui está a porta. Ela apareceu em qualquer lugar na parede que eu selecionei. Então eu vou reposicionar. Eu quero ela, obviamente, que 0 ao chão. Eu não quero ela alta assim, ó. Eu poderia baixar ela ou posso vir aqui, ó, no menu lateral, aqui nessa barra de ferramenta lateral, onde está cotas, eu coloco aqui. Ó. Se eu tiver dúvida em qual dessas cotas corresponde à altura que eu quero, é só eu vir aqui, qual a cota que está aparecendo aqui, ó, 260,5
Essa daqui, ó, cota inferior 260,5, eu digito 0 e pronto, ela já zerou ao meu piso. Porém, nós temos aqui uma distância entre a parede, eu não quero essa distância com 296 milímetros. Eu quero ela menor, eu quero ela, por exemplo, com 10 centímetros, no caso 100 milímetros. Digito 100, dou um Enter e a porta já está posicionada no lugar que eu quero. Felizmente ela já veio na posição certa, mas caso eu quisesse inverter a abertura dela, veja, ela está selecionada, eu vou abrir ela. Ela está abrindo na posição, ela já veio na posição que eu queria. Porém, ela poderia ter vindo invertida, ou eu poderia querer que ela abrisse do outro lado. É muito simples, eu seleciono a folha e aperto a tecla I de inverter. Pronto, já inverti a abertura da minha porta. Nós vamos voltar porque eu quero ela abrindo do jeito que ela chegou. Ctrl Z para voltar, ela já voltou. Só que, o que aconteceu? Ela voltou a inversão da porta, a abertura da porta, mas voltou também a cota. Eu mantenho ela selecionada, vou aqui nas propriedades dela e novamente digito o 100, que eu quero aqui, e ela volta para a posição que eu quero. Assim, nós já colocamos a nossa porta de entrada da casa. Nos falta colocar a porta do quarto. A porta do quarto ela deve sempre abrir nesse sentido aqui, ó, livrando essa parede para não criar um corredor desnecessário aqui. E outra coisa, ela tem que ser colocada pelo lado de dentro do quarto. Então nós vamos selecionar essa parede e escolher agora uma porta interna. No caso, nós vamos aqui, ó, nós estávamos em porta externa, agora nós vamos escolher uma porta interna. E aqui nós já estamos. Porta lisa é uma porta mais comum hoje em dia, utilizado para o interior da casa. Nós vamos dar 2 cliques e a porta já veio, e aqui aconteceu o que eu estava explicando para vocês naquela porta anterior. Primeiramente nós vamos acertar a altura. Você também poderia vir aqui, ó, na posição absoluta e na opção Z, que é o que mede a altura do nosso 3D. E aqui você coloca 0 e o resultado é o mesmo. Veja que o ProMob tem diversas formas de você reposicionar o seu material, e tudo isso vai facilitar para que você, aonde você estiver no seu projeto, durante o seu projeto, você escolhe a opção mais fácil para você fazer a movimentação. Aqui nós temos um distanciamento de 50 milímetros, 50,9. Nós vamos arredondar esse distanciamento aqui para 50. Nesse caso nós vamos deixar 50. Nós vamos aqui em propriedade, né? No caso nós já estamos em propriedade, escolhemos a opção cota anterior, quer dizer que ela iniciou daqui, né? Então o que está medindo do início até a localização do nosso objeto é a cota anterior. Nós vamos manter apenas 50 milímetros, vou digitar aí e pronto, ela já está invertida, e a nossa porta interna, a porta do nosso quarto, também acaba de ser colocada e posicionada. Agora, nós temos aqui, ó, um espaço totalmente aberto. Nós vamos fechar isso daqui, que normalmente nas edículas nós encontramos aquela bandeira aqui. Mas antes de colocar essa bandeira, nós ainda vamos colocar a porta de entrada para o banheiro, a janela do banheiro, a janela do quarto aqui, a janela da sala e a janela da cozinha. Certo? Nós vamos rebaixar essa parede para que fique mais claro e acessível a parede do nosso banheiro, a parede do banheiro que a gente quer colocar a porta. Para rebaixar essa parede, eu vou usar a tecla de atalho configurada no vídeo anterior, que é a tecla Ctrl mais R, de rebaixar. Muito bem, nossa parede está rebaixada. E eu vou clicar 2 vezes na parede que eu quero colocar a porta. Aqui no banheiro nós vamos utilizar também uma porta interna.
Logo, nós vamos utilizar a mesma porta que nós utilizamos no quarto, porém, nós vamos redimensionar ela porque ela vai ficar muito grande para ser utilizada aqui no banheiro. Nós vamos abrir ela pelo sentido oposto também. Então, nós podemos já inverter ela, teclando a letra I do nosso teclado, e a porta já está invertida. Todavia, ela continua alta do piso. Dessa vez, nós vamos apenas arrastar ela para o piso. Pronto? Aqui nós já zeramos. Lembra que eu falei há pouco que nós temos várias opções de reposicionar os nossos objetos dentro do nosso Promob? Pois é. E isso vai facilitando o procedimento e a criação do nosso projeto. Nós temos aqui um distanciamento de 89 milímetros. Isto é muito grande para um banheiro. Nós devemos encostar ela aqui mais perto possível. Vamos manter aqui um distanciamento dessa vez de 20. Agora, nota que mesmo colocando ela a 20 milímetros, ela mantém uma distância muito pequena da parede anterior. Isso porque ela veio com uma largura padrão e ela está, na verdade, sendo maior do que o necessário aqui para o banheiro. Essa porta ela está com 800 de largura, mas 800 a folha, né? 80 centímetros de folha, mais guarnição, ela dá aqui um total de 980, isso é muito. Nós vamos trabalhar nesse banheiro da edícula uma porta de 60 centímetros de largura, é o padrão menor que tem para a porta. Logo, nós vamos diminuir, nós vamos aqui um detalhe importante para vocês já começarem a aprender. Ó. Vamos lá, nós temos uma folha de 80 e queremos diminuir ela para 60. Logo, há uma diferença aqui de 20 centímetros, falando em milímetros, há uma diferença de 200 milímetros. Todavia, nós não vamos diminuir somente a folha, nós temos que diminuir todo o contexto aqui, ó, que são o batente mais as guarnições. Como que nós fazemos isso? Selecionamos, primeiramente a gente definiu que a gente precisa diminuir 20 centímetros ou 200 milímetros. Agora, nós selecionamos ela inteira e vamos diminuir aqui ela inteira com a soma do batente e guarnições, ela dá 980 milímetros. O que nós precisamos é diminuir 200 milímetros. Eu posso simplesmente colocar aqui 780 ou eu posso digitar, e é o que eu vou fazer, digitar menos 200 milímetros. Ok, dou um Enter e a nossa porta já diminuiu. Lembra que aqui nós tinha 20 e agora ele cresceu para 220? Isso significa que a nossa porta diminuiu nesse sentido. Nós vamos mover ela para cá. Ó. Como? Vamos vir aqui na nossa cota e na opção anterior, que agora está 158, aqui está 158, nós havíamos definido que ia mantermos apenas 20. Pronto, nós temos agora uma porta vou selecionar a folha, e nós vimos que ela aqui, com a folha selecionada, ela tem uma abertura de 600 milímetros, 60 centímetros. Com isso, sobrou aqui 40 centímetros ou 400 milímetros, o que já começa a ser interessante para a colocação de uma pia. Muito bem, com isso nós concluímos também a nossa porta do banheiro. Agora nós vamos colocar aqui no nosso quarto uma janela. Muito bem, em janela nós temos aqui 4 opções de janela. Nós vamos nos concentrar aqui apenas em janelas. Mudamos aqui a nossa barra de rolagem e nós vamos escolher, como nós estamos trabalhando com uma casinha simples, uma edícula simples, nós vamos utilizar também janelas simples. Nós vamos pôr aqui no nosso quarto uma janela de 1500. Selecionamos a nossa janela, com o botão direito, nós vamos aqui em centralizar no X. Centralizamos ela aqui no X. Se a gente escolher a opção centralizar no Y, ela vai centralizar na altura. Mas não é isso que nós queremos, porque ela ficou muito baixa
e pegou a altura da parede toda, mas não é interessante. Aqui, nessa cota aqui embaixo, na cota inferior, nós precisamos ter 1.100. Então a gente corrige isso daqui na cota posterior, ou melhor, na cota inferior, nós mudamos para 1.100. Assim nós mantemos ela aqui e um alinhamento mais perfeito aqui, ó. Porém, notamos que ela está um pouquinho mais alto, então a gente pode manter ela também com 1.100 de altura, e aí agora eu me refiro a essa altura da janela, não a altura em relação ao piso, a altura dela propriamente dita. Vamos também manter com 1.100 para ela criar um alinhamento mais coeso aqui com relação à porta. Finalizamos a nossa janela aqui do nosso dormitório. Vamos voltar essa parede e vamos rebaixar essa, Ctrl mais P, Ctrl mais R, a nossa tecla de atalho configurada. Vamos selecionar essa parede e vamos pegar a mesma janela. Aqui na sala nós vamos utilizar uma janela um pouco maior. Então vamos manter pelo menos 10 centímetros de cada lado e então vamos colocar essa janela com 1.230, ou melhor, 1.300. Muito bem, com o botão direito em cima dela selecionado, nós vamos centralizar ela. Dessa vez nós vamos utilizar o posicionamento absoluto, né? Posição absoluta, e nós vamos colocar 1.100 e dar um Enter, e a nossa janela já está posicionada e centralizada. Vamos agora para a janela da cozinha. Selecionamos a parede que vamos colocar uma janela, a nossa janela, só que nós vamos utilizar uma janela um pouco menor agora. Arrastamos ela para cá, soltamos ela aqui na nossa janela, na nossa parede, uma janela de apenas 2 folhas. Nós vamos agora manter também pela posição absoluta 1.100 milímetros. Ela já está, a largura dela, ela está ocupando também toda a nossa parede. Nós vamos dar um novo dimensionamento para a nossa janela. É uma janela de 1.500, nós vamos colocar aqui uma janela de 1.200. Clicamos em cima dela com o direito, nós vamos centralizar e pronto, a nossa janela também já está colocada e posicionada. Agora nós vamos virar nossa planta no sentido inverso. Nós vamos colocar esta janelinha, vamos colocar essa janela aqui, ó, no nosso banheiro. Normalmente uma janela de 60 centímetros de altura. Na cota superior. Vamos lá, 350, dou um Enter e a minha janela já está na altura, seguindo a linha superior, na altura das demais janelas. Agora eu vou centralizar ela na horizontal. Muito bem, a nossa janela também já está colocada e posicionada. Eu preciso criar aqui aquela bandeira que eu falei para vocês no início, lembra? Então nós vamos fazer ela em geometria. A ferramenta geometria nós encontramos aqui, ó. Nós vamos clicar do lado de dentro da cozinha dessa parede e vamos trazer do lado de fora aqui da nossa paredinha. Aí começa a fazer sentido por que a gente cria essas paredes de 15 centímetros aqui, ó, considerando a espessura da nossa parede total. Aqui nós temos uma bandeira com apenas 15 centímetros de altura, e nós vamos alterar isso. Lembra que quando nós configuramos essa janela, nós deixamos ela alinhada a 350 do teto? Pois bem, nós vamos seguir essa mesma ideia e vamos manter uma bandeira aqui, ó, alinhado também na parte de cima dessa janela, que obviamente é 350. Logo nós vamos então, a princípio, crescer essa geometria para 350. Ela consta aqui na altura, ó. Isso aqui é a largura, ela consta aqui 150, nós vamos crescer ela para 350. E aí nós temos uma bandeira de 350 de altura, todavia ela está
do nosso limite para cima. Nós vamos abaixar ela, e aqui nós temos diversas formas de baixar ela. Poderia simplesmente vir aqui e colocar na posição absoluta menos 350 e ela já chegou lá. Ou poderíamos, então, Ctrl Z, vir aqui na ferramenta mover e mover ela para 350, na flechinha azul menos, eu vou ensinar isso com mais detalhe posteriormente, tá? Eu vou novamente pegar a ferramenta geometria, seleciono o lado de lá da parede e o lado de cá da outra parede onde eu quero chegar com a minha bandeira. Vou agora mover ela para baixo 350 no azul menos. Muito bem. Nossa bandeira já está criada. Agora nós vamos construir a nossa pia. Nós precisamos saber a medida dela, uma vez que nós vamos ter aqui a geladeira e aqui desse outro lado nós vamos ter o fogão. E para chegar nessa conclusão nós precisamos de usar a nossa calculadora. Com a nossa calculadora em mãos, nós vamos colocar aqui a medida da nossa parede, que é 2.650. E dessa medida nós vamos tirar primeiramente o espaço da nossa geladeira. E nós vamos fazer aqui, considerar aqui uma geladeira de 600. Então, menos 600 milímetros. Temos agora um espaço de 2.050, mas ainda temos que tirar o nosso fogão, e o fogão nós vamos utilizar uma medida um pouco menor. Nós vamos utilizar aqui uma largura de 550 milímetros para o nosso fogão, até para arredondar o tamanho da nossa pia. Com isso nos sobrou uma pia de 1.500 milímetros de largura. Muito bem. Vamos pegar a nossa geometria, nossa ferramenta geometria, e aqui a princípio, nós partimos do início da parede e andamos pela direita, para a direita e paramos. Nós podemos parar aqui aleatoriamente e reeditar essas dimensões, ou podemos já colocar a medida na nossa geometria através da nossa janelinha ao lado. E é essa opção que nós vamos utilizar. Então vamos digitar aqui, onde está vermelhinho, ele está dizendo que é o campo que eu devo utilizar agora, que no caso é a largura. A nossa largura é 1.500. Digito 1.500, dou um Enter. Nós vamos utilizar uma profundidade de 600 milímetros. Automaticamente ele já pula para o campo altura. A altura da nossa pia, e essa altura aqui está se referindo à espessura da pia mesmo, não a altura com relação ao piso, mas sim a espessura dela, nós vamos usar aqui 60 milímetros. Nós vamos dar mais um Enter e ele pergunta qual o afastamento que nós queremos, e aí ele está se referindo, o Promob está se referindo ao afastamento com relação ao piso. Seria a altura padrão da pia é 92. Porém, essa cota, esse afastamento que eu colocar, ele vai medir embaixo da pia. Então vamos lá, 92 menos 6 é 86. Então nós vamos digitar aqui 86. 860 e agora eu dou um Enter e a nossa pia já está pronta, já está com as dimensões necessárias, já está com a altura necessária, porém ela está colada nessa parede e aqui na verdade a gente vai ter ainda um fogão. Então nós vamos selecionar ela e aqui nesse lado, na opção cotas, notamos que a cota anterior, e nós falamos disso a hora que nós estávamos colocando as portas, a cota anterior está 0. Então vamos lá. Como nós optamos por um espaço de 550, nós vamos digitar aqui
deleta o 0 e colocamos aqui 550 e damos um Enter e a nossa pia já está localizada no lugar que nós queremos. Agora nós vamos criar aqui na nossa pia a área úmida, né? Aquele rebaixo que tem dentro da pia. Nós vamos primeiramente copiar ela, Ctrl mais D. Nós vamos clicar aqui no meio, essa aqui é a nossa cópia, é a que está selecionada. E essa é a nossa pia original. Nós vamos clicar no meio da pia original para que essa cópia seja encaixada aqui dentro, totalmente. Então vamos lá, damos um clique aqui e ela está aqui encaixada dentro da nossa pia, da nossa pia original. Nós temos aqui duas pias neste momento. Porém, se eu perder essa seleção, fica difícil para eu separar uma da outra da forma como elas estão, e eu não vou utilizar ela da forma que elas estão. Na verdade, eu vou utilizar ela em cima, uma em cima da outra. Então, eu venho nessa vista aqui, ó, e clico fora. Poderia clicar aqui embaixo, ela apareceu aqui embaixo, olha. Mas eu quero ela aqui em cima. Aqui está a nossa pia. Agora, nós vamos mover ela, afastar ela um pouquinho e nós vamos associar essa pia a essa pia aqui, ó. Por enquanto ela está associada ao piso. Veja que quando eu seleciono ela está associada ela mostra a seleção dela com relação ao piso. Isso significa que ela está associada ao piso. Eu preciso associar ela a essa pia aqui, ó, porque é essa pia que nós vamos trabalhar. Eu clico com o esquerdo em cima dela. E como o meu mouse está posicionado em cima dessa outra de baixo, eu clico, só dou um clique, segurando o esquerdo, eu clico com o direito. Automaticamente, eu selecionei essa peça com essa. Então veja que agora, não está mais mostrando aqui, essa daqui está associada ao piso. Ó. Quando eu seleciono ela está associada ao piso. No entanto, a minha cópia está associada a minha pia. Veja, quando eu seleciono ela se associa à minha pia. Então agora, nós vamos novamente posicionar ela. Eu posso utilizar aqui, ó. Poderia centralizar, botão direito, centralizar. Ela vai centralizar com aquele objeto que ela está associada. Então vamos centralizar e centralizar também aqui na opção Y. Pronto. Essa é mais uma opção da gente centralizar. No entanto, nós vamos diminuir ela agora 4 centímetros na profundidade e 4 centímetros em cada extremidade, porque nós vamos utilizar ela para furar a pia de baixo e criar aquele baixo relevo. Nós vamos aqui na nossa dimensão. Aqui na dimensão, nós vamos diminuir 4 de cada lado, então vamos fazer diretamente menos 80 milímetros e na profundidade menos 40 milímetros. Muito bem, nós temos agora uma pia, aliás, nós temos agora uma peça, um modelo de peça que tem 8 milímetros, 8 centímetros menor na extremidade e 4 na profundidade. Nós vamos novamente selecionar ela, porém somente na opção X. Ok? Aí lá atrás ela está zerada. Continua zerada lá atrás, contudo ela mede uma diferença de 4 centímetros aqui, 4 centímetros aqui e obviamente 4 centímetros aqui também. Para quem não tem muita familiaridade com o ProMob, eu faço esse movimento de rotacionar clicando ao mesmo tempo o scroll do mouse e o botão direito, tá? Então, quando você clica com o scroll do mouse e o botão direito, você aciona a ferramenta rotação. Rotacionar, ela também é encontrada aqui, ó. Ao lado dessa flechinha, essa ferramenta aqui, você pode acionar ela com o atalho do teclado R. Mas é bem mais prático você utilizar o próprio mouse aqui, botão direito e scroll do mouse. Ok, agora nós vamos utilizar essa peça para perfurar a nossa pia. Nós vamos criar um espaço vazado.
Veja que eu vou mostrar dois exemplos para vocês aqui, ó. Eu quero um rebaixo de 2 centímetros ou 20 milímetros. Eu poderia simplesmente rebaixar aqui, ó, diminuir isso daqui para 20 milímetros. E agora usar a ferramenta perfurar ou furar. Eu já fiz um rebaixamento de 2 centímetros aqui, ó, e furar. No entanto, esse não é o mais recomendado, porque na hora que eu for colocar a torneira e a cuba, elas vão pegar essa face de cima. Por essa razão, eu faço um procedimento diferente e acredito que vocês vão gostar também dessa opção. Então vamos voltar aqui. Nós voltamos à nossa peça e nós vamos voltar mais uma vez para ela voltar para 60 milímetros. Com essa, agora se eu perfurar ela, dessa forma ela vai perfurar a pia inteira. Então antes disso eu vou copiar essa peça que eu vou duplicar ela, vocês já vão entender por quê. Ctrl D, tecla de atalho Ctrl mais D, jogo ela aqui no meio, jogo ela em cima e ela também está associada a essa peça, ó. Veja. Muito bem, com essa peça aqui eu vou perfurar essa de baixo. Vamos lá, seleciono, botão direito, furar. Agora eu tenho uma peça totalmente vazada, ó. A nossa pia está totalmente vazada. Essa segunda peça que nós colocamos, eu vou diminuir ela para 40, ao invés de 20, como aquela hora. 40. Agora eu tenho uma pia de 60 e uma peça aqui de 40. Eu vou pegar essa peça, selecionar ela com o botão direito. Eu vou arrastar para cima dessa. Ela já está aqui, bem centralizadinha, só que aqui agora eu vou colocar ela aqui na linha de baixo, ó. Opa, pegou o meio. Pronto, ela está na linha de baixo. Veja, o efeito foi aparentemente idêntico ao efeito anterior. No entanto, a hora que eu for colocar a cuba, ou a torneira, ou melhor, a cuba e a torneira, eu não vou mais colocar nessa peça, e sim nessa. Ela vai pegar o alinhamento dessa peça e não dessa peça. Certinho? Agora nós vamos fazer o nosso espelho. Geometria. Construir geometria. Nós vamos pegar agora essa geometria aqui, ó. Um pouquinho diferente, né? Essa geometria que é construir lineares. Nós vamos partir daqui, seguimos até a outra extremidade e clicamos. E vou encerrar com o botão direito, clicando com o botão direito, que é o mesmo que o Enter. Quando eu abrir essa tela, eu apenas venho aqui, ok. E aqui nós temos a nossa pia e o nosso espelho com 2 centímetros. Agora nós vamos colocar o material na nossa pia, porque até o momento ela nada mais é que uma geometria, né? Um objeto, como se fosse uma alvenaria. Agora sim nós vamos transformá-lo em material. Então nós vamos aqui na opção material, você vai jogando aqui para o lado, até você encontrar a opção mármores e granito. Clique em mármores e granito. Aqui você escolhe as cores, no caso a gente vai escolher a cor verde, vamos trabalhar com o mais utilizado comumente, que é o verde São Gabriel. Poderia ser o preto, aliás, o verde Ubatuba, poderia ser o preto São Gabriel, mas eu acredito que o verde para o nosso projeto, ele fica mais bonito. Eu pego esse material, arrasto ele para cima de qualquer um dos objetos que eu estou executando e solto. Ele vai perguntar se eu quero fazer somente a faixa, essa faixa selecionada, se eu quero fazer somente a face, ou se eu quero tudo, opção tudo. Ele pegou só essa parte de fora, porque nós temos aqui, na verdade, 3 objetos. Então agora nós podemos seguir o mesmo caminho, ou podemos copiar esse material. Ó. Copiar material, seleciono aqui, copiar material e vou colar esse material copiado aqui e eu vou seguir o mesmo princípio. Eu
pintei todo o meu material, estou com ele selecionado ainda, eu venho aqui e faço o mesmo procedimento no espelho. Aqui está a nossa pia. Vamos trabalhar aqui com a cuba. Nós vamos em cozinha e aqui embaixo nós temos o menu cuba. Nós vamos pegar aqui, vamos escolher uma cuba. É uma cuba pequena, por se tratar de uma pia pequena, mas mesmo assim vamos pegar essa cuba retangular. Trazemos a nossa cuba para cá. Centralizamos a nossa cuba na largura, nessa extensão na largura. E na profundidade nós não vamos centralizar, porque precisamos de um espaço um pouquinho maior para nós colocar a torneira. Então vamos afastar ela apenas aqui, um pouquinho, mantemos aqui à frente, no nosso posterior, um distanciamento de 4 centímetros, por exemplo. Ele está 31,8, nós vamos encontrar o 31,8 e vamos mudar para 40. Pronto. Então nós temos um distanciamento de 4 centímetros de borda, mais 4 centímetros da base da pia e já temos a nossa cuba no local. Agora nós vamos procurar uma torneira. Vamos utilizar esse misturador aqui, ó. Vamos trazer ele para cá, arrastamos ele aqui para cima da pia, reposicionamos ele. Nós vamos arrastar ela para frente um pouquinho. Muito bem, agora nós vamos construir a nossa base de alvenaria. Normalmente eu faço a base de alvenaria, eu projeto a base de alvenaria com um recuo, um balanço de 5 centímetros aqui nas extremidades e 10 centímetros na profundidade. Logo nós vamos voltar aqui na nossa ferramenta geometria retangular, pegamos aqui no cantinho, avançamos 1.400 na largura e 500 na profundidade, a altura vai manter 15 milímetros e o afastamento 0, 150, Enter e Enter, e a nossa base já está construída. Lembrando que nós havíamos deixado um afastamento aqui de 55 centímetros ou 550 milímetros. Logo, nós precisamos jogar essa base para cá 60 milímetros para que ela fique com a diferença de 5 centímetros aqui. Então, nós vamos colocar aqui no afastamento, aliás, na cota anterior, nós vamos digitar aqui 550, avançamos a nossa, ou melhor, 600, 600, e assim nós avançamos a nossa base para uma diferença de 5 centímetros com relação à nossa pia e 10 centímetros na profundidade. Muito bem, aqui está a nossa base. Agora nós vamos pintar as bordas dela, porque nós vamos manter um granito aqui também. Então vamos copiar. Aqui vamos pegar a ferramenta copiar material. Copiamos qualquer material aqui da nossa pia. E agora nós escolhemos somente a face. Nós vamos escolher somente a face. E aí nós pintamos a face da nossa base de alvenaria e assim nós concluímos o nosso projeto previsto para esse vídeo, que era a criação de portas, janelas e pia. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero ver você no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito, ativar o sininho e ficar atento, porque aqui no canal Promob na Prática, nós aprendemos tudo sobre Promob e sobre projetos de imóveis planejados. Te vejo lá.